Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós teremos a aula 20 do curso Mediunidade e Espiritualidade. Agradeço aqui a presença de cada um de vocês, que possamos ter uma aula com muita harmonia hoje. Obrigada. Compartilhar aqui. Boa noite a todos, muito obrigada aí por quem conseguiu comparecer. Hoje nós já estamos aí na nossa aula 20 já do curso, como passa rápido, né? Nossa! E eu vou ler aqui o Evangelho para a gente poder começar fazendo a nossa prece inicial. Saiu na Não se pode servir a Deus e a Mamon, no capítulo 16, item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel e pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras coisas. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Então, vamos mentalizar essa imagem aqui do nosso Mestre Jesus, com as mãos estendidas, e de suas mãos irradiando essas energias do seu amor incondicional. E nós aqui, como filhos do nosso Pai, recebendo essas energias. Respira fundo e sinta essas energias entrando aí no alto da sua cabeça, inundando todo o teu ser. Que essa energia também possa ser colocada em todo o seu lar, em cada cômodo, perfazendo aí, como se fosse um perfume que fosse emanando em cada cantinho do seu lar. Isso, e agora
Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado. Pedimos que nos proteja em nosso lar e que possamos aberto às nossas intuições, para que possamos aprender sobre o Evangelho e os estudos da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Hoje nós estaremos vendo o capítulo 11, Instrução dos Espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor? E no livro dos Médiuns, o capítulo 9, dos lugares assombrados. Instrução dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditosos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. O amor é a ferramenta mais poderosa que nós temos dentro de nós. Com o amor, tudo pode transformar, tudo. Essa é uma energia tão forte, essa energia de amor, que às vezes é aquele irmão desencarnado mais duro, mais bravo que possa parecer, quando é emanada aquela energia de um amor de mãe, de um amor verdadeiro, essa energia simplesmente, a hora que ela emana, assim, ó, é como se destruísse toda aquela armadura e a pessoa serena o seu coração. Então, essa lei de amor, esse amor que ele coloca aqui, que é esse amor que transforma, né? Amor que você doa sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor que a gente tem que estar trabalhando dentro de nós. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, nós somos espíritos vivendo uma oportunidade aqui nesse mundo físico, né? Então, nós somos espíritos que vamos dar uma continuidade. O amor tudo transforma. O amor é a essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha divina, que é esse fogo sagrado que habita dentro de cada um de nós. Há pessoas a quem repugna a reencarnação,
com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias, de que são ciosas. Ciosas seriam aquelas pessoas ciumentas, né? Indolentes, invejosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente aos demais. Às vezes, encontramos pessoas onde ela só enxerga o próprio umbigo, ela só enxerga ela e aquela família ali, o marido, os filhos, quando muito a mãe e o pai. E é só aquilo ali, pronto, é como se só aquilo tivesse importância. Ela não tem a capacidade, às vezes, de olhar para o lado e ver o que está acontecendo com os nossos outros irmãos, né, que não são de sangue. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Quantas pessoas ficam presas, né? E aceitam as pessoas só da sua religião. Ah, é só irmão aqueles que estão aqui naquele reduto ali, que participam somente daquele espaço, só quem, né? Então restringe muito e acaba julgando as outras pessoas. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Agora que nós estamos aqui nesse período do Covid, quantas vezes nós recebemos chamados, mensagem de pessoas se unindo, criando um horário para que todos naquele momento estivessem em oração pela humanidade, pelo país, pela cidade. Então, nós temos que ter esse olhar, não ficar olhando só para nós, só aqui para dentro de nós. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, que aliás nós já estamos, né, nessa fase de transição, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. E olha que maravilha, nosso planeta Terra já está passando por essa transformação. Olha quanta coisa boa veio trazer esse Covid, quantas reflexões, a natureza, como ela conseguiu se recuperar, a natureza, a poluição diminuiu, muita coisa boa aconteceu no nosso planeta, muitas pessoas voltaram para dentro de si e aprenderam a olhar para si. Quando a gente aprende a olhar para dentro de nós percebemos a necessidade de olhar para o nosso próximo. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade
e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. Então, aqui é como eu disse, o mais duro ser que possa apresentar aquele malfeitor, às vezes quando a gente está num processo mediúnico que aparece aqueles irmãos bem endurecidos, quando emanamos esta energia de amor, é impressionante. É como se você jogasse assim, ó, um ácido que fizesse e a pessoa revigora, a pessoa começa a, às vezes, chorar e pedir, falar, nossa, há quanto tempo ela não tinha essa oportunidade de sentir isso daí que é o amor. Então, o amor, ele transforma seres encarnados, desencarnados, independente de qual plano a gente esteja. Amai muito, a fim de serdes amados. Então, aqui na figura mostra, né, a questão da pessoa, da gente estar sempre tá buscando isso daí. Agora a gente está no momento do Covid que não está podendo reunir, né, as pessoas, mas em oração você pode estar tendo um horário, estar vibrando por você, pela família, pelo país e também pelas pessoas, né, que estão nos hospitais, enfim, aquilo que for tocado no seu coração. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Então é isso que a gente espera, né? Que a gente possa aproveitar essa oportunidade desta reencarnação e aprender a sentir esse amor aqui, aprender a usar esse amor aqui que contagia as pessoas. Se a gente conseguir, né, fazer isso daqui, eu acho que já é assim uma grande evolução que nós já estaremos trazendo para nós. Amar ao próximo como a si mesmo, o egoísmo. Mas aí, algumas pessoas ainda estão presas no seu poderoso ego. O ego é aquilo que te ainda segura na matéria, é aquilo que você ainda está preso nas comparações. Você, às vezes, é aquela pessoa que ainda fica se comparando com as outras pessoas, vivendo em prol do que o outro vai pensar, do que, o que eles vão pensar, como que vai ser. Então, essa pessoa que ainda está muito presa aqui, ó, arraigado nessas condições sociais que é colocado, ela ainda está aqui, ó, nesse poder desse ego. E aí é onde gera o egoísmo. A pessoa olha somente para a sua satisfação. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem de enfrentar esse egoísmo. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo. E o quanto é difícil a gente olhar, né, para dentro de nós, enxergar a nossa dor. Gente, mas eu sou invejoso? Eu comparo com as pessoas? Será que isso está dentro de mim mesmo?
E aí, olhando para essa dor, o que eu vou fazer com essa dor, né? Então, vencer-se a si mesmo do que vencer aos outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é causador de todas as misérias do mundo terreno. E a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Por egoísmo, as pessoas ficam muito materialistas e brigam e passam encarnações a encarnações aí, ó, brigando por justiça, por herança, por coisas materiais, porque meu pai deu para um irmão, não deu para o outro, e vira aquela briga. Então, quem fica preso nisso ainda está preso no seu ego. E isso é algo muito importante que nós temos que olhar. Estamos aqui para combater esse poderoso ego dentro de cada um de nós. Então, eu convido vocês a olhar para dentro de vocês e observar o que ainda, né, te segura, o que está pegando que você ainda fica pego nessas coisinhas de ficar, né, se comparando e sempre julgando, né, as pessoas. Egoísmo e orgulho. Achei essa fotinha aqui bem legal, olha só. O cara tá caindo lá no precipício. Às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. Quantas vezes o orgulho destruiu famílias inteiras, né? Reinos, guerras, tudo pelo orgulho. Que coisa, e as pessoas ficam aí, ó, muito presas ainda ao seu orgulho ferido. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então, quem somos nós para ficar julgando? Eu vou perdoar aquela pessoa, ela me fez isso. E aí? Eu vou perdoar, e aí? Ela vai ficar livre? E aí? Como que vai fazer justiça? Isso não é justo. Então, aqui ele coloca, quem vai fazer justiça é Deus. Deus é que sabe se ele errou de verdade, se ele não errou, se ele fez ou deixou de fazer. O problema é dele, não é seu. E quando você libera isso daí, quem ganha mais com isso é você. É você que ganha. Você, ó, fica leve para seguir a sua vida. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses. Quem é o melhor? Né? Aquela disputa. Eu sempre tenho que ser melhor que o outro. Em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então, vamos observar essa questão do egoísmo e do orgulho, se ainda estão presentes em nosso coração. Fé e a caridade. Eu coloquei essa fotinha da Madre Teresa, que foi exemplo mesmo de caridade e de amor. A caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé.
Nós temos que acreditar que existe um Deus, que existe uma energia e que através dessa confiança que nós temos em Deus, nós somos capazes sim de ajudar o nosso próximo. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Será que é à toa que a gente está aqui? Né? Vamos aproveitar, já que a gente está aqui mesmo. O melhor é tentar fazer o nosso melhor. Agora vai ficar aí lamentando? Ai, meu Deus, coitadinho de mim, isso aconteceu aquilo, vai resolver? Ficar na sua criança e só chorando e lamentando? Não vai. Então vamos aproveitar essa oportunidade chamada reencarnação, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Então a gente precisa desse corpo material aqui para poder passar nessa vida, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então, quando queremos fazer a caridade, a gente dá um jeito. E se você está aberto, muitas oportunidades vão aparecer no seu caminho. Apenas esteja aberto, que isso vai aparecer. Caridade para com os criminosos. Como assim? Eu vou ter caridade com uma pessoa, um assassino? Como que eu vou fazer assim? A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade de existir entre os verdadeiros seguidores da tua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, quem somos nós para julgar se o que eu faço é pior ou melhor do que aquela pessoa que tirou a vida da outra ali? Eu não sei julgar, eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa, quantas cargas ela traz junto dela para poder fazer aquele ato. Então, quem somos nós para julgar? E todos nós, indistintamente, somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. E isso não nos torna melhor ou pior, nós somos iguais. Alguns já são tocados e têm uma moral, nós estamos aqui para liquidar essa moral nossa. Mas e aqueles que ainda estão engatinhando, que ainda fazem coisas ruins? Deve ser excluído? Né? Não, não deve ser excluído. Para Deus, todos são filhos. E alguns mais adiantados, outros menos. Mas todos merecem o seu acolhimento. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus. Então, nós costumamos julgar com os nossos olhos humanos, com as nossas crenças, e isso nem sempre condiz aos olhos que Deus, né, vê os seus filhos. Caridade para com os criminosos. Continuando. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo.
Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. O socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Então, principalmente nesse momento de pandemia que o mundo está passando, as preces têm poder infinito. Nós não temos ideia do quanto uma prece proferida lá do fundinho do coração é capaz de resgatar muitas almas que estão em dores, acalentar muitos corações, salvar lares que estão aí em depressão. Então, confiem na força que cada um de vocês tem dentro de vocês. E ao rezar, se desprenda, não fica pensando só em você e nas pessoas da sua família. Né? Abra mais o seu leque de oração para as pessoas que realmente estão aí ao nosso redor precisando. E aí vem essa pergunta lá no Evangelho. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Ele coloca uma situação. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar? O que vocês acham? E aí, uma pessoa está em perigo. E aí, a gente vai expor a nossa vida, né? Colocar a nossa vida em risco para salvar uma pessoa que nós julgamos, né, ser um malfeitor. E a gente julga que, se ele viver, ele vai continuar fazendo. Como assim? Como que nós podemos ter certeza que aquela pessoa nunca vai ser tocada e vai mudar? Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Para errar, olhar para esse erro e falar, nossa, a partir de agora, esse erro eu não vou ter mais. Então, olha o que o Evangelho coloca. Não tendes que indagar-se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração, que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Então, nós não temos que julgar. O julgamento, ele é nosso, do ser humano, de nós seres ainda pegados no nosso ego. Então, não julgue, apenas faça, apenas se conecte o seu coração. E se você sentiu o chamado, faça sem julgar. O livro dos médiuns, mudando. Capítulo 9. Dos lugares assombrados. Aqui me lembrou, né, quando era criança, do meu avô contando a história de Casa Mal Assombrada, como era bom. E o melhor, eles gostavam de contar essas histórias à noite, né? Quando a gente ia dormir. Aí quando ia dormir, quem disse que tinha coragem de deixar o pé de fora do cobertor? E o medo de vir alguém ir lá e puxar o pé da gente. Então, quando eu fui ver essa parte aqui, gente, como me veio memórias dessa parte, dessa fase. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Então, Kardec, eu selecionei algumas perguntas que muitas repetem, né? Fica repetindo a mesma coisa. Eu selecionei algumas aqui. Então, vamos entender o que seriam essas casas mal assombradas. Ele coloca assim: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas?
Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados. Muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, sim, os espíritos, eles se apegam tanto às pessoas que ficaram, quanto a objetos. Então, pessoas que às vezes eram, né, muito ricos materialmente falando e desencarna deixando fortunas, esse que não soube desapegar, ele sofre e fica ali, vigiando aquele bem, aquela casa, às vezes é um objeto, um relógio, alguma coisa. Então, sim, esses espíritos, infelizmente, existem ainda esses irmãos que ficam aí apegados a essas coisas materiais. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Mas só porque ele está apegado à matéria? Será? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado sem que por isso seja uma pessoa má. Não se observa o mesmo entre os homens? Então, as pessoas costumam, mais uma vez, julgar. É que nem obsessor. A pessoa fala, nossa, a pessoa, ela tá bebendo muito. Então, tem muito obsessor ali. Aí, esse obsessor é como se fosse mal, aquela pessoa ruim. Agora, eu pergunto para vocês, toda pessoa que bebe, ela é ruim? Ela é malvada? Não. Então, da onde vem isso? Do julgamento. Então, nós não temos que julgar, nós temos que trabalhar em nós essa questão do julgamento. Não é porque aquele espírito ainda precisa, né, de se alimentar daquele fluido determinado que ele vai ser malvado. Não, ele pode ter sido uma pessoa muito boa, mas a fraqueza dele foi aquele vício, e aí é o que segura ele aqui ainda, né, nesse planeta, nessa terra. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. Como diz aquela questão, né, se eu não me engano, aquela do livro dos espíritos, que fala que existem muito mais espíritos do que a gente pensa e que eles comandam mais o nosso pensamento do que a gente imagina. Então, na verdade, existe espírito para todo lado, com frequências boas e com frequências ruins. Aqueles que vão aproximar de você vai ser aquele com que você está alimentando seus pensamentos. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais, demais a entreter essa crença supersticiosa. Aí estão as narrativas poéticas e contos fantásticos com que o acalentam na infância, que foi o que eu comentei. Quantas vezes meu avô contava histórias do pai dele, contando que a casa era mal assombrada e que um espírito foi lá, puxou o pé e não sei o que, deixou um copo cair, aquilo, ai, eu quase morria de medo. E a questão, né, e aí começaram a criar esses contos
né, onde as ruínas eram impregnadas de espíritos malvados. Claro, todo lugar tem espírito, mas isso não quer dizer também que aqueles espíritos que estejam nas ruínas ou estejam aqui do seu lado sejam ruins. Só porque eles morreram e gostam daquele lugar ali, eles são ruins? Nem sempre. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Então, quando nós estudamos, a gente percebe que tudo hoje é explicado. Nós já estudamos a parte das manifestações de transporte de objetos e sabe que só ocorre porque tudo é manipulação de fluidos. Então, não tem o que temer, né? Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O que vocês acham? Olha só o que o Evangelho diz. O corpo era uma simples vestidura, do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que o fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Então, os costumes, né, que no caso muitas famílias têm de visitar, né, os cemitérios no dia, né, 2 de novembro vai no cemitério porque é o dia dos mortos e tem que levar flor e tem que lavar o túmulo e tem que estar lá. Aí algumas pessoas me perguntam, e aí, você tá vendo espírito ali no cemitério? Tem muito espírito? Claro, claro que tem. Por quê? Porque é um dia onde eles são chamados. Geralmente as pessoas tiram esse dia para lembrar das pessoas que já se foram. E aí algumas choram, algumas lamentam. E isso é o quê? Conexão. A pessoa se conecta com aquele ente que já se foi. E claro, se ele estiver na casa dele, ele vai estar com ele. Se ele for no cemitério, vai estar com ele. E outra coisa, como várias pessoas fazem a intenção de ir ao cemitério para, né, levar alguma coisa em sinal de amor àquela pessoa, ela acaba ali ficando ali porque vamos para lá que aí vai aparecer muita pessoa aqui que a gente conhece. Mas isso a gente sabe, né, que são irmãos que ainda sofrem, são irmãos que ainda não conseguiram se liberar aqui dessa matéria para poder conseguir seguir, porque aqueles que já estão, né, que aceitaram o seu desencarne e que já conseguem dar seguimento na sua vida espiritual, esses muitas das vezes apenas recebem de onde estão essas orações, essas reverências que as pessoas fazem aqui, né, nesse dia especial para elas aqui. Aí aqui ainda pergunta assim: são-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Claro que não. A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior a ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que algures, e a conservação de estimadas relíquias é em testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora.
porque lhe fixam a atenção. Então, com todo respeito, às vezes, grande parte das pessoas preferem ter esse momento de ir lá no cemitério, de estar em frente àquele lugar, de lembrar com carinho e ali proferir a sua prece. Mas nós, espíritas, sabemos que a prece, ela é proferida aqui do coração, e de onde você estiver, ela vai ter um poder infinito de atuar tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que, assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. Então, muitas das vezes, são espíritos brincalhões que percebem ali, naquele espaço, uma pessoa, um médium, que tem uma energia anímica muito elaborada e ele utiliza, né, desses fluidos para se manifestar nos objetos. Então, hoje nós sabemos tudo como ocorre. Haverá meios de os expulsar? Antigamente, na Igreja Católica, quando as pessoas se incorporavam e falavam em vozes diferentes, eles tinham a questão de expulsar o espírito, né, o diabo ali daquele corpo, como se fosse um ser muito ruim, né? E aí o importante era só tirar ele do corpo. Agora, ele não lembra, não pensa que aquele irmão que está ali, às vezes, né, naquele estado, é também um filho de Deus que precisa de ser recolhido, de ser tratado, de ser olhado. Então, esse é o novo olhar que a religião espírita coloca, né? Há, porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes. E os maus, desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Então, a opção está onde? Em você. Que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Já tivestes ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os serem tomados pelo diabo. Então, eles estão ali achando graça, né? Que é como se aquela pessoa estivesse tendo o poder de expulsar os espíritos. Então, não passa a ser uma coisa séria, com respeito, que é o que a doutrina espírita propõe. Nós, espíritas, entendemos que cada um de nós, encarnados e desencarnados, estamos apenas em processos diferentes de evolução. E aqueles irmãos que muitas das vezes estão ali obsediando, que estão ali presos nesse outro ser, eles estão doentes, precisando de ajuda.
E quando nós olhamos com esse olhar de amor, é muito diferente. Aí existe o respeito por aquele ser que é o nosso irmão, porque todos somos filhos de Deus. E aí, com todo esse respeito e esse amor, ele não vai querer brincar. Ele vai ser recolhido, ele vai ser tratado e ele vai ser orientado. Também, os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Inclusive, algumas pessoas me procuram perguntando: e agora? Eu tô vendo espírito. Aconteceu, às vezes, né? Eu acordei e vi um espírito. E agora? O que eu faço nessa hora? Eu assustei, claro, né? Eu também assusto. Eu não estou o tempo inteiro vendo os espíritos, mas quando aparece, dependendo da hora, claro que a gente assusta. Assustar é uma coisa, agora você entrar em pânico, ficar com medo, é outra. Então, sempre que acontecer de você sentir um cheiro, sentir a presença, o que nós devemos fazer? Orar. Ora, para naquele momento, se foi permitido que eles fizessem algum ruído ou emanasse aquele cheiro e que fosse permitido você perceber, é porque você é capaz de ajudá-lo. Então, com a sua energia da centelha divina, você vai parar e vai fazer uma prece em prol, pedindo que ele seja encaminhado para os hospitais espirituais e que sejam tratados, orientados. Se você faz isso, você estará encaminhando com amor. Você não está retirando aquilo dali porque está incomodando ou você está com medo. Você enxerga como alguém que está à procura de ajuda. Então você respeita. E quando você respeita e emana o amor, se ele estava com qualquer intenção de te prejudicar, pelo menos ele vai sair dali. Se ele não quiser ser encaminhado, ele não vai conseguir ficar. Porque a sua emanação de energia vai ser tão forte, tão boa e tão poderosa, que ele não vai ter espaço de estar perto de você. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Então, como eles disseram, esses espíritos, eles estão a todo lugar, a todo tempo. Mas isso, nem sempre eles se mostram, porque não vê necessidade. Às vezes eles precisam de estar ali, ó, absorvendo o seu pensamento. Muitos estão aqui próximos de nós, ouvindo essa aula, também aproveitando essa oportunidade. E aqui, a gente já está finalizando, eu coloco assim, oração. A oração, ela tem poder infinito. Se observar o espírito próximo, ore com amor e peça que seja conduzida a um hospital da espiritualidade. E emane do fundo do seu coração esse amor que acolhe. Faça-o como se estivesse ajudando a um filho teu. Pensa no seu coração se fosse um filho teu que estivesse pedindo ajuda. E aí, como você o trataria? Como você cuidaria desse filho, desse ser que está ali ao seu lado? Então, não julgue se é bom, se é ruim, se ele merece, se ele não merece. Apenas ajude. E para finalizar, hoje eu trouxe aqui porque eu sigo as minhas intuições. E nessa semana, muitas pessoas me procuraram falando sobre coisas que vêm acontecendo na vida das pessoas e que, quando eu vou perceber,
é algo que está ligado a uma ferida interior, uma coisa que aconteceu lá na sua criança. E aí eu oriento, olha, faz assim, faz esse exercício. Então hoje aqui eu vou contar, claro, né, uma história para não fugir. E eu vou, ao final dessa história, vou fazer um exercício com vocês, tá bom? E aí a gente finaliza e entra para a parte das perguntas. Então aqui, o texto que eu quero compartilhar com vocês vai falar dessa criança, da nossa criança interior. O texto diz assim: há uma criança no mais profundo em nós, cheia de sonhos guardados, dons adormecidos, tesouros escondidos e uma luz a ser desvelada. Uma criança que, exposta às adversidades da vida, foi fechando seu coração, esqueceu de si mesma e sobre si colocou um véu a fim de proteger sua luz. A criança é o caminho de volta para Deus. É ela quem contém as chaves dos portões celestiais. Mas assustada e desamparada por aqueles que também se perderam em si, não sabe voltar. Resgatar nossa criança interior é retomar para o próprio coração. É esta criança que nos permite experienciar a mágica da vida, transcender os limites da mente, manter nossa chama de vida acesa, olhando-a sempre com frescor, leveza e graça. É essa criança em nós que nos permite mantermos a espontaneidade, o entusiasmo pela existência, a doçura. A criança que habita em ti é um convite para a reconexão e o resgate da inocência no coração, a fim de abraçar a vida e em sua totalidade. Acolhendo nossa criança interior, ganhamos a força necessária para expandirmos nossa consciência e fazermos maior uso de nossos potenciais. Compreender qual o lugar da criança em nós, qual o seu papel em nossa vida, entrar em contato com seus sentimentos e acolhê-la. Tornamos o ser humano que estamos destinados a ser, que possamos acolhê-la com todo amor. Então agora eu quero propor a vocês a gente ter esse momento de encontro com a nossa criança. Então quero pedir cada um de vocês que nesse momento se permita entrar em contato com a sua criança. Então, onde estiver, eu peço que você se coloque numa posição bem confortável, seja sentado, seja deitado. Você apenas se sinta confortável. E agora nós vamos fazer um exercício de respiração que vai permitir a nossa conexão com a gente mesmo, com o nosso coração. Então vamos fechar os nossos olhos e agora, olhando para dentro do nosso coração, vamos puxar o ar. Quando estivermos puxando esse ar, nós vamos estar buscando todas as boas lembranças da nossa criança. Então vai puxar o ar pelo nariz e ao soltar, você vai liberar todo e qualquer sentimentos e memórias que não te faz bem da sua criança. Então vamos respirando agora, puxando o ar. Isso, segura.
e solta. Ao soltar o ar, sinta-se liberando os seus ombros, liberando sentimentos ruins. Mais uma vez, puxe o ar, segura e solta. Mais uma vez, puxe o ar, buscando toda a energia de amor. E libera. Isso. E agora, olhando para dentro de nós, eu convido vocês a fazer uma pequena viagem. Nós vamos sair de onde estamos e vamos ser levados para um lindo jardim. Nesse jardim vai ter rios, vão ter muitos animais, pássaros, árvores frondosas. Sabe aquele lugar que venta aquele cheirinho da natureza? Respire esse cheiro. Absorva todas essas energias da natureza, te refazendo. Isso. E solta. Se conecte com este nosso lindo planeta Terra que habitamos e que estamos tendo essa oportunidade de aprender. E agora você vai olhar para o lado e vai perceber que ao seu lado está você, está aí a sua criança. Linda, lindo, forte. E você vai agachar, vai pegar nas suas mãozinhas, vai olhar nos seus olhos e vai dizer: Oi, minha criança, muito obrigada. Eu sei que muitos momentos foram bem difíceis. Foi pesado. Se te compararam, se sentiu preconceitos, se foi violentada de alguma forma, eu sinto que foi muito pesado. Mas olha o quanto és forte. Tenho muito orgulho de ti. Olhe nos olhinhos da sua criança e diga: muito obrigada. Hoje eu sinto a sua força, a sua alegria, a sua ingenuidade, o seu amor, o seu amor ingênuo, sem preconceito, o seu amor puro que te conecta com tudo que estamos aqui, que é esta natureza. Muito obrigada. E agora, fique bem. Agora eu já sou adulta e cuido de você. Dê um abraço com muito amor na sua criança. Acolha a sua criança aí no seu coração. Respira fundo e solta. Sente todo esse amor. Permita que toda essa energia da sua criança conecte com você, que faça parte de você.
acolha a sua criança no seu coração. Isso, olha quanta leveza você sente agora. Olha para a sua criança e diz assim: minha criança, tudo o que fizeram com nós, isso não pertence mais a nós, isso é deles que, por falta talvez de amor, fizeram dessa forma, mas isso é deles e não é nosso. Então vamos liberar de nosso coração agora tudo que não é nosso, vamos entregar a essas pessoas que fizeram sem julgamento. Vamos acolher em nós agora apenas o que recebemos de amor, apenas o que nos fortalece e que nos conecta a Deus. Muito obrigada. E agora você vai levantar, segurando na mão da sua criança, sentindo que você se reconectou com ela, buscando agora somente a sua força, a tua luz interna, aquela alegria, aquele olhar brilhante, aquela espontaneidade que a criança tem e traz no seu coração. Você agora se apossa de tudo isso. Acolhe no seu coração. E agora, com sentimento de gratidão, nós vamos retornar, olhando para toda essa natureza, agradecendo por esta oportunidade. E vamos retornando ao aqui e agora, sentindo os seus pés, as suas pernas, sentindo o seu corpo. Respira fundo e solta, se conectando com o aqui e agora. 1, 2, 3. Isso, voltando, sentindo o seu corpo, se conectando com você. Respira mais uma vez e solta. Isso. Muito obrigada. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vamos retornando. E aí, como vocês estão? Tá tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, Felipe? Tudo. Eu pareço uma criança mesmo. É? Ai, que bom. É tão bom a gente conectar com a criança verdadeira que a gente tem, né? Mesmo muito bom. É. Oi, Marilei. Nossa, eu amei esse exercício. Foi muito real. Eu senti a minha criança, a doçura, a alegria, quase que a pele, sabe? Assim. Ai, que bom. Nossa, fiquei muito emocionada. Assim, eu agradeço demais a oportunidade, porque eu percebi que às vezes falta isso, sabe? Eu me desconectei. Nossa, foi muito emocionante. Assim, claro que teve coisas difíceis na infância, mas eu também percebi, nossa, quanta vitalidade, quanta alegria, vontade de viver, sabe? De me aventurar. Nossa, que energia mais gostosa. Ai, que bom. Era isso que era o propósito. Eu amei esse exercício. Obrigada, viu? Eu que agradeço por se permitir. Porque se a pessoa não permitir, ela não consegue se conectar, né? E a intenção é essa, é a gente se conectar com o que a gente tem de melhor.
E a nossa criança é quando Jesus coloca no Evangelho, né? Que a gente, para poder entrar no reino do céu, você tem que ser, né? Ter o coração de criança. Então, a gente sempre precisa estar nos conectando com a nossa criança, para a gente ter essa alegria que impulsiona, que dá vontade, né? Sem julgar. Quantas vezes a criança faz, né? Por amor, por fazer, né? Então, é muito gostoso mesmo. A gente precisa dessa conexão. Sofia, você conseguiu aí ficar acordada? Então, eu consegui, só que eu viajei para muito longe, não sei onde é que eu estive, não. Faz parte. Eu até estava pensando, aí tenho que fazer isto mais acordada, mais viva, porque já está muito tarde para mim. Sim. E já estou a ficar muito cansada, mas gostei muito, principalmente do início da aula. Uhum. O meu filho até veio assistir comigo. E ele disse, depois amanhã falas melhor isso, mãe? Eu disse, está bem. Ele adormeceu aqui do meu lado, está aqui um Gracinha. bocado. Uhum. Não, mas eu gostei muito, principalmente quando se falou do amor próprio, não é? E do amor ao outro. Gostei muito porque a mim falta muito isso, é permitir-me deixar sair o sentimento, o amor que está dentro de nós, o amor de Cristo. Uhum. E fiquei muito, tocou-me bastante. E depois agora no final, quando fizemos o exercício da criança, também tocou-me um bocado, mas eu viajei, não sei onde é que eu tive, eu fui longe. Ai, que bom. Mas é isso, é porque às vezes a gente se fecha muito, né? A gente cria um bloqueio, que a gente tem que ser só adulto, só sério, só isso. Então, é importante a gente estar olhando para dentro da gente, né? É, e principalmente esta é a aula que falou, pronto, sobre o amor, não é? O amor ao próximo. Para mim é muito, eu penso sempre, eu não sei o que é amor ao próximo. Eu tive muito problema com isso, porque eu fechei-me muito, fiquei muito fechada e ao mesmo tempo, porque eu não me permitia, não é? E ao mesmo tempo foi como se eu tivesse, como é que se diz, tivesse uma carapaça à minha volta que não deixava quebrar. Agora já estou mais, como é que é dizer, o amor incondicional através do Reiki tem-me ajudado muito, muito mesmo. Eu nunca passei, é o único amor que eu sinto, eu sei que há algo e alguém que me ama, mas como é que eu ia explicar isto? Eu sinto o amor de Deus em mim, mas não me permito deixar sentir o amor do próximo a mim mesmo. É Entendi. uma coisa que eu tenho trabalhado muito e por acaso gostei muito. Por acaso foi, acho que assentou como uma luva. Que bom. Por estar colocando, é necessário que possamos ter controle e comando sobre nossa criança e não deixar que essa criança tome frente das decisões de nós adultos. Sim, a questão da criança, é importante a gente conectar com a sua energia que te renova. Mas nós estarmos na nossa criança, aquela pessoa que fica, né, reclamando, colocando culpa no país, em todo mundo, isso ela está na criança dela. Aí ela precisa de crescer. Criança não consegue trabalhar, não consegue casar, não consegue. Então, o adulto que fica muito na sua criança, né, doente, é aquela pessoa que fica desconectada com tudo. Então, tudo ela reclama, se vitimiza. Tadinho de mim, ninguém olha para mim. Então, isso é a criança doente. Isso não é saudável. Essa conexão não é saudável. Então, nós temos que olhar para a nossa criança pura, a que traz para nós, né, essas boas energias. Então, esse, na verdade, foi o propósito. Mas, se observarmos que essa criança está precisando de acolhimento, essa criança ferida, aí sim a gente precisa de trabalhar essa criança, olhar para ela e dizer, olha, agora, né, eu sou adulto, eu sou responsável. O adulto, quando a pessoa não está na sua criança, ela é responsável pelos seus atos, tomar decisões, assume os seus erros, né? Então, eu acho que é isso mesmo, pessoal. Então,
eu vou agradecer, né, cada um de vocês pela participação e até semana que vem, quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aí juntas e juntos, né? Na segunda-feira eu passo o link para a aula do Wesley, para que todos nós possamos estar conectados nessas mensagens edificantes que são, né, colocadas aí nessas aulas, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus.